perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer.
aplaudir ao Senhor? Eu vou ler um versículo da Bíblia, não precisa abrir não. Em Salmo 42, versículo 3. O choro dia e noite, mas à noite cantarei uma canção, uma oração a Deus que me dá a vida. Coloca a mão no seu coração, aleluia, sinta a presença Jesus. do Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus passou assim. Deixa aí, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Deixa aí, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos aplaudir ao Senhor. Em Salmo 73, 25, aqui tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem desejo além de ti. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que
te levarei por onde eu for. Vamos aplaudir ao Senhor e receber o pastor Rodrigo, que vai trazer a palavra. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém, irmãos? Quem veio nessa noite para orar aí, irmãos? Quantos querem uma resposta de Deus? Quantos querem um direcionamento do Senhor? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Será que queremos ouvir mesmo aquilo que Deus fala? Será que nosso coração está preparado para aquilo que nós esperamos o Senhor agir, falar ao meu e ao seu coração? Obrigado, irmão. Deus abençoe de beleza. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Quem achou, dá um glória a Deus, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do mal, do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pode tomar seu assento no seu lugar. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala em nossos corações segundo o desejo do seu coração, sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Pai. Pedimos a tua graça e o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu vejo Paulo como um grande missionário da palavra de Deus. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Todo aquele que persegue o cristão, ele não mexe com o cristão. Todos aqueles que mexem com a tua fé, eles não mexem com você. Quem persegue o cristão, persegue Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Paulo foi um grande missionário. Se você for ver as cartas paulinas, tem muita história de Paulo missionária que ele fez, cumpriu o evangelho. Só que neste capítulo 12 a Bíblia diz que a visão celestial do espinho da carne, que Paulo, a palavra de Deus diz que para que ele não me exaltasse pelas excelências das revelações. Todos nós temos alguma área de nossas vidas que precisa ser tratada. Todos nós, se você não domar um leão,
que é às vezes a nossa braveza, que é às vezes a nossa ira, põe para fora e você perde a sua bênção. Todos nós temos muitas das vezes uma soberba, um orgulho, que Deus precisa trabalhar no meu e no seu coração. E Paulo não foi diferente, um grande missionário, que foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo precisava de um tratamento do Senhor. Não é diferente de mim, de você, um grande missionário, que um dia ele era perseguidor do evangelho, dos cristãos, e um dia ele tem um encontro com Cristo, e ele se converte ao Senhor. Todo aquele que persegue a você, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida que ele vai ter um encontro com Deus. Todo aquele que mexe com a tua fé, com o teu Deus, um dia ele vai encontrar Deus na beira do caminho e vai encontrar a verdadeira paz e o verdadeiro evangelho. Todos nós, irmãos, estamos aqui nessa terra e iremos passar por perseguições. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você vai passar por perseguição. Só que a perseguição é algo que não pode te paralisar. E muitas das vezes existe a perseguição que é para travar você, a perseguição que é para barrar você, o teu ministério, a tua vida particular, a tua vida profissional, em várias áreas da sua vida. A Bíblia diz que aonde você colocar as tuas mãos é abençoado e ponto final. Aquilo que você fizer, Deus vai abençoar o seu trabalho. Só que vai surgir perseguidores, pessoas que vão te afrontar e falar assim para você assim: isso não é para você, não vai dar certo. E existem várias incógnitas, dúvidas que às vezes bate no meu e no seu coração. Mas eu quero dizer para você que não se exalte daquilo que Deus te der. Paulo precisou ser tratado com espinho na carne. Surgiu ali um espinho na carne, porque para que ele não se exaltasse. Às vezes Deus nos dá algumas coisas em nossas vidas, aleluia Jesus. Às vezes Deus faz coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Para que às vezes Deus permite um espinho na carne? Para a gente não se exaltar. Eu estou na posição onde estou, eu conquistei, eu tenho minha casa, minha família, o meu ministério, a minha vida profissional, porque eu conquistei, irmão. Eu e você, nós não temos nada, tudo que nós temos é Deus que nos dá, amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque eu sei que tem muitas pessoas aí fora que têm faculdade, têm um bom estudo, têm uma boa formação, mas estão travadas, têm um chamado de Deus para às vezes estar numa igreja, pastorear, ser um levita, mas estão paralisados. Por quê, pastor? Porque quem faz é Deus. Quem te coloca de pé é a misericórdia de Deus. Quem age na minha e na sua vida é o poder de Deus. E Deus quer nos ensinar através dessa palavra de Paulo, acerca da qual 3 vezes ele ora ao Senhor para que se desviasse de mim. Quantas vezes ele orou? Quantas? 3 vezes. Então ele foi persistente. Aí eu falo uma pergunta para você: Deus tirou o espinho da carne do Paulo? Tem coisa que Deus não faz na sua vida porque é permissão dele, para mexer comigo e mexer com você, para que eu e você, irmãos, não se exalte. E aí Deus não faz. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que pregava o evangelho, ele podia pedir o espinho na carne. E a Bíblia diz que aquele que estiver na videira verdadeira, pedirás descanso o teu coração, e Deus satisfará o desejo do seu coração. Não é assim que a Bíblia diz? Só que quem faz é Deus. Ele é o soberano acima de mim e de você. Porque senão, tudo que a gente pedir para Deus, Deus faz. Tem coisa que Deus não faz porque eu e você não estamos preparados ainda para receber, irmão. Tem coisa que Deus não age ainda. Quer você mais profundo? Senão você se afasta de Deus, você sai da igreja, você para o seu ministério. Ei,
Se Deus hoje, uma terça-feira, eita Jesus, é doido aí, né? Olha só, irmão, se hoje Deus te desse aqui, hoje você ganhasse 1 milhão, será que você viria no culto hoje? Faz uma pergunta para você. Deixa eu ver o rostinho. Será que você teria no culto hoje? Pastora Águida, Pastor Rodrigo, Diana, diaconisa, missionária, se ganhasse 1 milhão hoje, será que você estaria no centro da vontade de Deus? Irmãos, faz a gente se pensar, por que Deus não derrama e não dá tudo para a gente? Porque você não aguenta. Tem tantas bênçãos da palavra de Deus, que Deus tem a trazer e a ser liberada para mim e para você, e nós viemos nessa noite de terça-feira a orar, a clamar e a apresentar diante de Deus, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Por quê? Porque Deus conhece a sua estrutura, Ele te conhece por inteiro. Pastor, o senhor não está falando isso, pastor? Não, pastor, eu não. Se Deus me abençoasse com 1 milhão, eu estaria no culto hoje. Deus conhece até quantos fios você tem na cabeça, Ele te conhece por inteiro, melhor do que eu, melhor do que você, irmãos. E nós temos que entender uma coisa, que Deus não faz algumas coisas para que nós não venhamos a se exaltar. O que Deus te dá, o talento para você estar em cima do altar, para você ser um diácono, para você ser um dizimista, para você ser um membro, é Deus que te dá algo a você frequentar, até estarmos dentro da igreja. Quem que escolheu você estar na igreja? Você que escolheu Deus? Você que, não, eu aceitei a Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu te escolhi. Se nós tivéssemos a optar, irmãos, a estar dentro da igreja, talvez até hoje você não estaria dentro de um culto, uma igreja, frequentando o evangelho. Por quê, pastor? Quem que era perseguidor do evangelho? Dá um glória a Deus, irmão. Deus ousados, quem perseguia os crentes aí no passado, aí, esses crentes bitolados, com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja, quem que era perseguidor? Seja corajoso, dá um glória a Deus, irmão. E aonde você está hoje? Sendo perseguido. Deus vai reverter. Aí, irmãos, ele ora 3 vezes, para que se desviasse de mim. Aí Deus vem e fala assim para Paulo assim: Paulo, pastora Diana, Célia, e disse-me: a minha graça te basta, Paulo, a minha presença te basta. A coisa mais importante que nós temos, eu vou mais além, não é o teu carro, não é o teu emprego, não é tua casa, não é teu pai, tua mãe, a tua esposa, os teus filhos, que são herança do Senhor. A coisa mais importante que você tem na face da terra é a presença de Deus. É isso que Deus queria ensinar para Paulo. Paulo, é a minha graça, ela te basta. Senhor, mas o Senhor não sabe como que está a minha conta bancária, a minha dispensa. Senhor, você não sabe como que eu estou. Aí Deus fala assim para mim: ei, a minha graça, ela te basta. Por quê? Porque Deus sabe tudo, irmão. Ele sabe como que você está dentro da sua casa hoje, Ele sabe lá no seu trabalho, Ele sabe como que está a sua geladeira, Ele sabe de todas as suas preocupações. Mas Deus diz assim para mim nessa noite, a ministrar nessa noite, que ei, a minha graça te basta, Andresa, a minha graça, o meu poder te basta. Por quê, pastor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos entraram fracos aqui? Dão glória a Deus essa noite. Quantos entraram aqui abatidos essa noite? Aquele que vai à presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Aquele que entra na presença de Deus enfermo sai curado. Aquele que entra na presença de Deus fraco sai daqui fortalecido como um leão, como uma leoa. Por quê? Porque aqui tem o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E todos nós aqui, irmãos, do menor ao maior, as crianças, os adolescentes, os pais, mães, mulheres que aqui estão me ouvindo, ei, todo aqui tem uma fraqueza, uma luta, uma batalha a ser
vencida. Só que a palavra de Deus é para concluir antes de a gente orar nessa noite, a graça de Deus nos basta em nossas vidas. Domingo eu fiquei um pouco triste, eu e a pastora, mas não sei, veio uma alegria em nossos corações. Não é porque é uma alegria de nós perdermos filhos queridos. Se a pastora se deixasse, eu deixasse, nós iríamos chorar aqui e sentir saudades do Natan e da Bianca. Mas por que veio essa alegria? Por que veio essa força dentro de nós? Porque é o poder de Deus, irmão. Às vezes você pode olhar para mim, para a pastora assim: pastora, vocês estão tranquilos, irmão? Nosso coração, quando uma pessoa, quando uma vida vai para missão, que vai para outro lugar, a cuidar das nossas preocupações como um pai, como pastores que somos, será que vai estar bem lá? Será que vai procurar uma igreja? Por isso nós estamos cuidando e ministrando. Só que é o poder de Deus que aperfeiçoa em nossos corações. Se estamos de pé aqui pastoreando, se você está aqui em cima do púlpito, se você está nessa igreja como membro, como mantenedor da casa de Deus, como diácono, como levita, como missionário, como pregador, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Por quê, pastor? Se não fosse o poder de Deus, você já tinha desanimado, caído, desistido. Quantos aqui já pensaram em desistir aqui de alguma coisa na sua vida? Do seu emprego, seu casamento, seu ministério, seu chamado? Aí vem o Espírito Santo de Deus assim, ó, e dá uma injeção de ânimo lá no profundo dos nossos corações. Ei, é o meu poder, é a minha graça. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, não é sua conquista, foi eu que te dei. Por quê, irmãos? Eu vou mais profundo. Eita Jesus, vamos fugir um pouquinho do texto. Jó, ele tinha tudo, irmão. Jó, ele era um homem rico, tinha sua família. O que Deus faz? Vai lá, o inimigo de nossas vidas pede permissão para Deus, porque para tocar em mim, para tocar em você, irmão, que somos propriedade exclusiva de Jesus, tem que te pedir permissão para Deus. Eita Jesus, aleluia. Jó, ele perde tudo, só que ele aprendeu uma coisa, que a graça de Deus que tinha na vida de Jó era a coisa mais importante. Jó não desanimou, ele continuou adorando o Senhor. Jó teve os seus momentos de crises, só que a Bíblia diz, Jó, em 42:10, que quando ele orava pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. O que eu quero concluir e trazer para você nessa noite? Que mesmo você fraco, mas você é a intervenção de Deus para uma pessoa, para uma família. Deus faz virar o teu cativeiro, Ele faz mudar a tua história, porque a unção de Deus, ela passa sobre a sua vida, o poder de Deus, a graça de Deus. Aí nós temos que aprender uma coisa, irmão: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí está o segredo e a palavra-chave, é você aprender a gloriar nas fraquezas, nas tribulações. Sua vida e a minha vida vai passar por crises, vai passar por lutas, por fraquezas, desânimo, você querer almejar e às vezes não alcançar, não chegar. Só que Deus fala assim para mim e para você: aprenda a gloriar nas fraquezas, as minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, para que o poder de Cristo venha habitar dentro de mim e de você. Irmão, dá glória a Deus quando tudo está fácil na nossa casa, quando a despensa está cheia, quando você está em paz, quando você não está chorando, quando você está tudo tranquilo. É fácil vir para a igreja, mas é a hora que, no momento da angústia, da tribulação, Deus olha lá do céu para mim e para você. É nessa hora que eu quero ver a adoração sair dos seus lábios. Enquanto nós não aprendermos, nós não saímos da fase, fica travado, estagnado. Alguém já sentiu assim: pastor, eu dou volta, ando e chego no mesmo lugar? Por quê? Porque tem coisa que a gente não aprendeu ainda. E quanto a gente não aprender,
Qual que é o caminho, pastor? É dar volta? É para cá, é para lá? Com Deus tem assim? Não. Com Deus é papo reto. Com Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É seguir, obedecer a voz, o comando de Deus e numa trilha reta. Ah, mas tem dia que eu estou balanceado, pastor. Balançado, perdão. Tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que não é fácil. E nessas horas que Deus quer ver a sua adoração. E nesse tempo que Deus quer ver o seu melhor. Porque nós aprendemos com o nosso pastor que nós somos o crente azeitona, irmão. Quanto mais bate, quanto mais amassa, mais azeite puro sai. Significa isso, pastor? Mais o nosso melhor sai. Por quê, pastor? Porque o crente ele é treinado para a batalha, irmão. O crente é treinado para as pelejas. O crente é treinado pelas lutas. Se você não fosse treinado pelas batalhas, irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Você já estaria morto. Mas por que é tanta luta às vezes? Por que foi tanta peleja? A tua história, a sua caminhada, a sua vida, a sua família, para chegar até aqui hoje. Por que teve tanta provação e coisas que você às vezes achou que você não iria passar, que não iria viver, alcançar e alcançou? Por quê, pastor? Porque nós cristãos somos preparados para a batalha. Deus nos prepara, porque Ele escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe, Ele capacita aqueles que são escolhidos. Você é escolhido de Deus, você é escolhida do Senhor. Quantos aqui são escolhidos de Deus aqui, irmãos? Quantos Deus te escolheu para servir a Deus, para estar na igreja, para adorar ao Senhor? Quantas promessas que foram liberadas sobre a sua casa, sobre a sua vida? Mas pastor, por que você tem se arrastado, mas não tem parado? Tem sofrido, mas não tem desanimado? Por quê? Porque o poder de Deus tem habitado no meu e no seu coração. E aí eu vou mais além, irmãos. Não vivo eu. Quem vive em você é Cristo. A sua vida, quando você aceitou Jesus, entregou para Ele, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a Cristo. Você não é dono mais, vamos dizer assim, dono mais do seu nariz, irmão. Quem manda na sua vida, quem guia os teus passos é o Senhor Jesus. Quero convidar a você a dobrar o teu joelho nessa noite e através dessa palavra você venha orar e apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, a igreja diante do Senhor. Pode ficar à vontade. Dobre o teu joelho no seu lugar. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, passei quem é como tu, Jesus, Deus, faça presente, meu Deus, em nosso meio. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
Haja presente, ó Deus, em nosso meio. Dentro do nosso casa, Deus. Faz em nosso casa, Espírito Santo de Deus, nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, militante nesta terra, famílias que estão diante da tua presença, Senhor Jesus, casamento, vida financeira, sonhos, projetos. Espírito Santo de Deus, nós colocamos ministérios, chamados, nós colocamos sonhos pessoais, Jesus, nós colocamos a integridade física, meu Deus, psicológica, emocional. Espírito Santo de Deus, entra, Senhor Jesus, com providência, meu Pai, no âmbito financeiro, no âmbito ministerial. Entra, Senhor Jesus, no casamento, sustenta, fortalece, meu Pai querido, a educação dos filhos, meu Pai. Cuida desta igreja, meu Pai. Ah, Deus, da vida do Natan, da Bianca, meu Pai, do Gael, que estão lá no Paraguai, Senhor Jesus, que eles venham encontrar uma igreja, pastores abençoados, que velam pela sua ovelha, que velam pela palavra, a essência da palavra de Deus, que eles venham desenvolver, crescer, amadurecer, Senhor Jesus, a serem lançados como águia, na tua presença, a voar no ministério, que eles venham para aquilo que eles aprenderam, desenvolveram, que eles venham aprender mais com os pastores de lá. Senhor, que os passos protege, Senhor, a vida deles, eles venham encontrar o caminho, a direção, o ministério, a igreja. Nós apresentamos a cidade de Caçapava, o prefeito, a cidade de Taubaté, meu querido, nós apresentamos os médicos, os enfermeiros, os policiais, os civis, meu Pai querido, nós apresentamos, meu Pai querido, os vereadores, meu Pai, deputado federal, estadual, as eleições, meu Pai, nós apresentamos a medicina diante do Senhor, meu Pai, as enfermeiras, os profissionais da saúde, oh, meu Pai querido, aqueles que trabalham no comércio, na indústria, Senhor Jesus. Ah, Senhor, aquele que tem uma empresa, meu Pai, aquele que tem, Pai querido, o seu sustento próprio, Senhor Jesus, a trabalhar, meu Pai, visite os caminhoneiros, meu Pai, visite os pedreiros, meu Pai, visite os pintores, a cada um, Senhor Jesus, exerce uma atividade profissional, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, assim como Paulo, ele foi escolhido, meu Pai, para uma grande obra, Senhor Jesus. Tem vidas que estão para um grande avivamento, um avivamento na sua casa, um avivamento com os vizinhos, um avivamento na sua cidade, um avivamento, Senhor Jesus, no seu bairro, meu Pai. Espírito Santo de Deus, cuida, Senhor Jesus, fortalece, meu Pai. Diga ao fraco, eu sou forte. No momento que você se sentir fraco, abatida, desanimado, desanimada, triste, ei, o Senhor te diz assim, que o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. A minha graça te basta. Diga ao fraco, eu sou forte. Assim diz o Senhor para a igreja: você é forte, você é valente do Senhor, porque é o meu poder que se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor Jesus, fortalecimento, a cura, a paz, a alegria, meu Pai. Traz, Espírito Santo de Deus, a tua graça, Espírito Santo. Traz o teu poder, meu Pai, o teu refrigério,
Existem pessoas aqui que estão precisando de refrigério, Jesus, Ele orou de alegria, por nós. de paz dentro da sua casa. E João 17 diz que ele Precisamos, ergueu a sua Senhor voz ao Jesus, Pai. da graça Ele orou por do nós, Senhor. aqueles que haveriam de crer. Ah, Espírito E de ele Deus. disse: Pai, a minha alegria um Existem dia pessoas se que têm completará. orado pelo seu marido, pelo seu Um casamento, dia, Pai, a minha alegria pelo se seu completará. filho, pelo seu Quando aqueles que tu me parente. deste estiverem Ah, Espírito comigo. Santo de Deus, Aonde eu age estiver. em favor dos teus filhos nessa noite, meu Pai. Nós somos a alegria dele. Só o Senhor que pode dar a Se nós paz somos a sua alegria, que excede a todo isso quer dizer entendimento. também que nós, como igreja, somos Receba esta convidados paz essa noite, que excede a a fazer todo dele a o nossa seu alegria. e o meu Porque o maior entendimento. sucesso da nossa vida, Se coloque o sobre maior os teus pés no sucesso seu da lugar. nossa jornada vai ser Aleluia, o dia Deus. que nós olharmos para os olhos dele, Aleluia, o Jesus. dia que nós olharmos Labassuri, para os olhos caia, do nosso sai. amado, Que e você nós se o colocasse de veremos pé. como ele é. Você não vai ficar sozinho agora não. Tão sublime, o seu nome é Terezinha, olha junto com a Larissa ali pra mim. maravilhoso conselheiro. Fica ao lado dela, que ela tá com o seu filho no colo. O seu nome Fica ao lado dela ali. Isso, pode ir lá. maravilhoso conselheiro. O seu nome é maravilhoso Desse, conselheiro. fica junto com a Célia, ora junto com ela pra mim. Pode orar junto com a Paula. Pode ficar de pé se você desejar, irmãos. Se você conseguir, não tiver com seu filho, qualquer problema, fique de pé agora junto com seu irmão. Coloca a mão sobre o ombro dele. Missionária, ora junto lá com a Andresa. Vai lá atrás junto com ela lá. Primeira coisa antes de você orar para ela, dá um abraço nela. Dá um abraço do Pai, que vai te abraçar neste momento, Andressa. Recebe esse abraço aí no seu lugar. Pode dar um abraço antes de você orar. Agora ora junto com essa irmã que está junto com você. Apresente diante do Senhor. Apresente as tuas fraquezas, as tuas limitações. Nada novo. Apresente as tuas emoções, o teu casamento. Ora junto agora. Intercede agora um pelo outro agora. Apresente a sua casa, a sua família diante do Senhor. Espírito Santo de Deus. Existem mulheres que estão aqui, meu Pai. Mulheres guerreiras. Mulheres que têm um potencial. Mulheres que têm lutado pela sua casa, pelo seu casamento, meu Pai, pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Existem mulheres que aqui estão, meu Pai, que são colunas dentro da sua casa, meu Pai, mas muitas das vezes a coluna está rachada, a coluna está precisando passar por uma reforma, um renovo, um fortalecimento. Espírito Santo de Deus, fortalece, meu Pai querido. Vem cá, sobe aqui comigo, Roberto, fica sozinho não, vou orar junto com você. Fortalece este homem, fortalece esta mulher que aqui está, esta família, meu Pai. Fortalece, Senhor Jesus, o varão que aqui está, meu Pai querido. Fortalece, meu Pai querido, o casamento, a vida, Pai querido, financeiro, o ministério, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, que possamos entender, meu Pai, o teu agir, o teu querer em nossas vidas, meu Pai. Existem mulheres aqui que precisam de um abraço, talvez um abraço de um marido, um carinho, uma atenção, que precisa ser ouvida, meu Pai, que precisa ser, meu Pai querido, abraçada. Que a tua presença, a tua graça venha abraçar essas guerreiras de Cristo que aqui estão nesta noite, meu Pai. Supre, Senhor Jesus, todas as necessidades físicas, emocionais, psicológicas, Jesus. Que a tua presença e a tua graça venha ser, meu Pai, com a vida dessas mulheres, com a vida, Senhor Jesus, do Roberto, Senhor Jesus, que fica tão distante na Bertioga,
mas que está esse tempo aqui, meu Pai, conosco, meu Pai, a aprender, a crescer, meu Pai, que possamos ensiná-lo a cuidar dele, a orientá-lo, meu Pai, a dar carinho, atenção como pastores que somos, como os guerreiros que somos, meu Pai, que ele venha aprender, meu Pai, que ele venha andar contigo, Senhor Jesus, guarde os sonhos, os projetos dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos. Estenda a sua casa agora diante do Senhor agora. Apresente a sua família diante do Senhor. Espírito Santo de Deus. Nós oramos pela nossa casa, Jesus. Pelos nossos filhos, filhas. Nós oramos, Senhor Jesus, pela nossa família, pelos sacerdotes que são trabalhadores, que saem para a guerra, muitas vezes deixam sua esposa, seus filhos em casa, com os afazeres, Jesus. Espírito Santo de Deus, guarda, protege, Jesus, livra, meu Pai querido, entra com providência, meu Pai, sobre a casa, a família, que praga alguma venha chegar sobre a sua casa. Coloque a mão sobre a sua cabeça, irmão. Praga alguma venha chegar sobre a sua tenda. Nenhuma mortandade. Pode colocar a mão na sua cabeça, irmão. Coloca aí, pode colocar, você que consegue. Coloca a mão na cabeça aí, Andressa. Pode colocar a mão na sua cabeça aí. Praga alguma venha chegar na sua tenda. Nenhuma mortandade, nenhuma peste perniciosa, nenhuma seta do inimigo, toda barreira, meu Pai querido, que toda seta, meu Pai querido, venha ser lançada por terra, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos a Tua graça, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua paz, meu Pai. Em nome de Jesus. Segura aí, pastor. Pode deixar, segura aí. Queridos, Martim Lutero, vou baixar. Martim Lutero, você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a sua cabeça. Quem já teve pensamento doido, irmão? Pensamento de sumir. Pode zerar o som. Pensamento de largar tudo. Pode zerar o som. Pensamento de desistir da sua vida financeira. De largar, de chutar o balde. Esses pensamentos você não pode impedir. Um dia eu aprendi, né, pastora, de uma maneira dura. Minha pastora ensinou para mim. E eu estava ali, tanta coisa vindo na cabeça, tanta minhoca vindo. E ela falou assim: Rodrigo, ela ministrou por telefone, isso você vai enfrentar até o resto da sua vida, até no último inimigo que você vai vencer, que é a morte. Isso todos nós enfrentamos. Você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem, mas você pode impedir que ele faça ninho, que são os pensamentos às vezes que vêm contra, às vezes as suas limitações. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Irmãos, a Bíblia me garante para mim e para você a vitória, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Amém, irmãos? Recebe essa palavra, este refrigério, e leve para a sua casa, que só Jesus que pode dar a paz que excede a todo entendimento. Às vezes sua casa está desmoronando, às vezes as coisas financeiras não andam bem, às vezes as coisas não estão lá para melhor, só que só Jesus pode dar paz, Vandeci, que excede a todo entendimento. Se não fosse a paz, se não fosse a graça de Jesus, você já tinha desistido, não tinha? Se não fosse a graça de Jesus, Célio, você já tinha parado, não tinha? Hoje vi um testemunho que a pastora contou da sua vida profissional, que eu achei muito lindo, tremendo.
serviu também para mim. Quando a gente persevera, irmãos, a gente dá um passo, Deus faz o mar ali se abrir. A única coisa que a gente não pode fazer é, quem sabe? Voltar para trás, desistir, parar. Se você parar, eu tenho uma notícia para te dar, você vai se tornar uma estátua de sal. Mas se você continuar, mesmo se rastejando, pelejando, você vai atravessar o mar, vai chegar do outro lado, e Deus vai colocar um cântico novo, um hino de vitória no seu lábio. Quantos creem nessa palavra? Tome posse assim, ó. Faz assim, posição de receber. Eu quero profetizar um novo tempo na sua casa, um novo tempo no seu ministério, um novo tempo no seu casamento, um novo tempo na educação dos teus filhos, um novo tempo profissional. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Mas nós temos que aprender, irmãos, a dar glória quando tudo não está bem. É fácil, né, irmão? Quando tudo está bem, né? E é quando as coisas estão apertadas. E quando Deus não faz aquilo que eu quero? É fácil? Nós também passamos por provações. Nós pastores também esperamos em Deus provisões do Senhor. Mas sempre quando nós não desistimos, Ele manda a providência. Ele manda o renovo. Ele manda aquilo que está preparado para mim e para você. Amém? Aplauda, glorifique, exalte o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, você que irá dizimar e ofertar, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta neste momento. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas. Você lançar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, é você confiar em Deus, você crer nas promessas de Deus, é você confiar na sua palavra, ser um dizimista, ser um ofertante. Na obra do Senhor, existem 3 coisas, Roberto, que é fé, obediência e amor. Se você não tivesse amor, irmão, você não seria um dizimista, um ofertante. Se você não tivesse fé, você não seria dizimista, um ofertante. Se você não tivesse fé, você não obedeceria a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando obedecemos, amamos a palavra de Deus e fazemos o ato por fé, Deus faz abrir as janelas dos céus e trazer a providência sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? E há 3 maneiras de você fazer a obra de Deus. Pastor, às vezes eu não tenho dinheiro, pastor, para me ofertar. Às vezes você tem o seu tempo, você está na igreja. Eu preciso de uns guerreiros aí. Chegou o Robertão aí, sei como é que vai estar a sua agenda aí. Eu preciso urgente instalar 2 ventiladores na igreja, mas eu preciso de homem macho aqui comigo, irmão. A igreja tem mais, acho que é 70%, 80% é mulher, né? 95% é mulher. Tem coisa que não tem como as mulheres fazer, Roberto. Eu sei que se eu falar aqui para a Vanderci, para a Diana, ela pega a escada e sobe e instala esse ventilador, não sabe? Eu sei, eu creio, não sei, só que eu sei que tem mulheres que trocam o gás dentro de casa. Eu sei que tem mulher que mata barata dentro de casa, irmão. Não tem? Quem tem a mulher que mata barata, não, glória a Deus aí, irmão. Aí, ó, sabia, irmão. Mata aranha dentro de casa, irmão. Cobra. Aí, ó, tem até facão. Eu sei que tem guerreiros aqui, irmão. Eu sei que tem homem também que às vezes tem medo da barata, né? Corre, não mata aranha. Os animais Deus fez, criou para a gente dominar eles. Amém, irmãos? Brincadeiras à parte, o que eu quero trazer para você? Que às vezes, pastor, eu não tenho uma oferta para trazer na igreja. Às vezes você tem o seu tempo. Tem, ó, dá um tchauzinho aí às diaconisas da igreja aí. Elas cedem um tempo dela para vir aqui, limpar a igreja, adornar, passar um pano, dar um cheiro quando você entra na igreja. É o tempo dela. Pastor, às vezes você não tem algo para você investir no reino de Deus. Eu queria até ofertar mais, mas não tem. O seu tempo, eu aprendi que é como oferta para o Senhor. Amém, irmãos? Eu estava em casa esses tempos,
trabalhando, montando essa caixa de som que está aqui, tá, de retorno. O som ficou bom aí, ô Diana? Ficou, Larissa? Ficou top, né? Meu Deus, achei que o som era até melhor que daí de baixo. Mas o som, a gente precisava de um retorno, a gente não estava se ouvindo aqui, né? Era horrível, tinha que virar aquela caixa lá. Aí, eu mesmo fiz, irmãos. Um dia Deus falou comigo, eu vi que naquela mesa assim, ó. Você nunca vai ter mais pedir emprestado para os outros. Aleluia, Deus vai mandar a caixa novinha. Não, irmãos. Às vezes aquilo que você recebe, Deus vai assim, ó, você vai trabalhar, você vai fazer o melhor, você vai fazer. E fez, ficou bonito, porque para a glória e honra do nome do Senhor. Tem coisas que Deus às vezes fala, ministra ao meu, seu coração. Você imagina uma coisa, mas é outra. Aprenda a entender aquilo que Deus fala comigo e fala com você. Um dia a pastora falou assim, Deus falou com ela assim, eu vou trocar o seu louvor. A pastora achou que ela ia cantar que nem a Cassiane. Ela fala isso aí. Meu Deus, teve uma missionária Daisy. Ela casou até com o cabo Bruno. E Deus deu um dom para ela. E a voz dela mudou. Ela começou a ser uma levita. E foi diferente. Aí a pastora achou que era isso aí. Não. Deus tirou todos os músicos da igreja. Não sobrou ninguém. Nós vamos fazer o culto no playback. É assim, às vezes a gente recebe uma profecia, não entende. Mas o que Deus queria? Ministrar. Não é que aqui não vai ter nenhum músico. Vai chegar, já está chegando os músicos, amém? Mas é o que? Aprender a perseverar, não parar. Por quê, pastor? Você pode ter até bons músicos tocando, cantando aqui, ter um bom baterista que a gente teve, guitarrista, baixista, violão. A gente até pode ter, irmãos. Só que o que não pode faltar aqui é a palavra de Deus, pregar com excelência. Muitas igrejas com um som, melhor som, só que, e a palavra de Deus? Uma coisa primordial, irmão. É uma coisa que a gente investe bastante na qualidade do som da igreja, para não incomodar, para não ser alto, não perturbar os vizinhos, chamar a polícia, a prefeitura, a gente não levar multa. Só que a gente investe. Só que o que eu não posso deixar de pregar, irmãos, a coisa mais importante que é nessa igreja aqui, ó, é a palavra de Deus. Amém, queridos? Estende suas mãos para cá, para o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Apresenta a sua finança diante do Senhor. Pai, nós oramos pelos dizimistas, os ofertantes. Eu louvo ao Senhor todo aquele que tem entendido, meu Pai, o mistério da fé, a ser um dizimista, um ofertante, um mantenedor da tua casa e da tua obra, Jesus. Nós te pedimos a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode levar, Vandeci. Amém, queridos? Queridos, domingo será o nosso culto aqui da família, amém, irmãos? Estaremos aqui adorando e glorificando a Deus, amém? Está aqui, para quem não conhece, o Robertão, eu tenho brincado assim, é o esposo da missionária Rose, amém, irmãos? Quem não conhecia o Roberto, e dá um tchauzinho aí. Primeira vez que você vê ele. Ele está de férias, passeando em missões, estará aqui conosco. Deus tem algo a trabalhar e a ser liberado, amém, irmãos? Glória a Deus. Domingo às 19 horas, divulgue a programação da sua igreja, compartilhe, convide, porque nós estaremos aqui a levantar um grande altar de adoração para o Senhor, amém? Eu contactei o pastor Ailton, peço perdão até que eu falei que eu ia avisar no grupo, acabei não avisando. Ele não pôde estar aqui no culto de missões, porque foi o dia dos pais, eles trocaram um dia, e o culto de missões seria nesse domingo. Então eu pedi para ele para reagendar o próximo culto de missões. Eu vou falar com ele, ou se de repente ele consegue estar nesse próximo domingo agora. Se ele conseguir, eu aviso ele no grupo, e aí vocês ficam informados para a gente compartilhar a arte da igreja. Amém? Mais algum aviso, pastora? Não? Se coloque sobre os teus pés no seu lugar, você que pode. Newton. Nós recebemos um convite. Quem se lembra do pastor Nilson, que esteve aqui conosco? Foi no primeiro dia?
Primeiro dia que ele ministrou e falou assim, essa igreja, o diabo queria parar pelo âmbito financeiro, mas quem cuida dessa obra, dos 4 dias do aniversário da igreja, lembra o pastor Nilson? Foi o pastor até, o Ogata, que é pastor auxiliar dele lá, que entregou algo da parte de Deus sobre o som da igreja, amém, irmãos? E ele fez um convite para a gente, a estar conosco, na igreja dele, presbiteriana Filadélfia, o Bom Perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15, será dia 26 de setembro, às 19 horas, 27, às 8h30 da manhã, um delicioso café da manhã, e dia 27/9, às 6h30, será o encerramento. Aí será o encerramento à noite, eu acho que dia 27 é domingo, né? Aí não seria aqui, mas se você puder estar lá conosco, dia 26 às 19 horas, ou de manhã às 8h30, que vai ter um culto e vai ter um café da manhã delicioso, amém, irmãos? Eu já fui na programação da igreja lá, irmãos, pensa uma igreja que serve a gente, pensa uma igreja abençoada, irmãos, uma igreja do pastor Nilson, e assim como eles estiveram aqui na nossa igreja, vamos retribuir. Aí chega lá, o pastor Nilson veio com o pastor Cícero, Cogata, veio com as ovelhas dele, chegar lá na igreja do pastor Nilson, pastor Rodrigo, pastora Águida, Sara e Helena, fica ruim, né, irmãos? Então eu queria encarecidamente, faz um esforcinho, se puder fazer uma junção aí de, às vezes remanejar, dar uma carona, ou você quer ir, a gente se comunicar um ao outro, vai estar ali com a gente. Por quê, pastor? Porque é uma benção, nós da igreja fazer esse intercâmbio, e às vezes Deus vai usar o profeta lá a ministrar o seu coração, a entregar algo da parte. Eu já recebi muita profecia desta igreja, sonhos, projetos que foi revelado, entregue para mim, amém? E a gente vai colocar no grupo da igreja, então quem puder estar, fazer um esforcinho, para estar ali conosco, amém? Mais algum aviso, pastor? Não? Feche com as suas mãos. Pai, obrigado por este culto, pela tua graça, pelo teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva debaixo da tua graça, da tua paz, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Você lembra como que é o grupo de vitória, Roberto? Vem cá, vou fazer junto com você. Você lembra? Vem cá. Acho que na época o Robertão não tinha pegado, né? Eu tenho essa intimidade com o Robertão. A gente dá o grito de vitória assim agora: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no final a gente fala bem forte: leões. Vamos lá com sua voz de trovão que você tem aí? Puxa aí, vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.